Amou-os até o fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar a Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciando o tríduo pascal desta quinta-feira santa, nós devemos nos perguntar qual é a essência desta celebração, que de fato estamos realizando e rememorando. Hoje, Jesus Cristo instituiu 2 dos 7 sacramentos que nós acreditamos na nossa Igreja Católica. Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e ao mesmo tempo também instituiu o sacramento da ordem, instituiu o sacerdócio ministerial, o sacerdote como aquele que age na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo para tornar presente no mundo, na igreja, o sacrifício de Jesus para a nossa redenção, para a nossa salvação. E eu gostaria de recordar o momento em que eu fazia uma visita, quando morava em Parnaíba, a um senhor de idade. Era um ministro da Sagrada Comunhão, ministro extraordinário. E aquele senhor, acho que com quase 100 anos de idade, quando disseram que o padre estava para visitá-lo, ele, de forma muito sábia, disse uma palavra que me comoveu profundamente. Quando eu cheguei, ele disse: todas as pessoas têm defeitos, mas o padre representa Jesus aqui na terra, por isso eu quero beijar as suas mãos. E com toda piedade, aquele senhor recebeu a sagrada unção através
do sacramento da unção dos enfermos. A piedade, o respeito que muitos se tinha pelos sacerdotes e em que, infelizmente, aos poucos as pessoas vão perdendo, vão deixando de guardar essas preciosidades. Este tesouro não é pela pessoa humana do sacerdote, mas pela dimensão espiritual, pela sagrada unção que recebe no dia da sua ordenação. E hoje, celebrando a instituição da Sagrada Eucaristia, nós devemos nos perguntar o que de fato é a Eucaristia. Muito já se disse e nunca conseguiremos dizer tudo a respeito do sacramento da Eucaristia. No entanto, eu preparei apenas 4 pontos para que nós possamos refletir sobre a riqueza deste excelso sacramento. Em primeiro lugar, a Eucaristia é memorial do sacrifício de Cristo. Ele mesmo diz, a palavra nos diz: fazer isso em memória de mim. E na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, memória não tem esta concepção que nós temos na língua portuguesa. Memória não significa uma vaga lembrança, mas memória significa uma atualização, significa uma realidade que é efetiva, que é atual, algo que tem um efeito imediato. Os estudiosos analisaram que próximo à cruz, ou ao local onde Cristo foi crucificado, estava também o sepulcro onde Jesus foi sepultado e automaticamente onde ele também ressuscitou. Para nos lembrar que na Santa Eucaristia nós não poderemos repetir o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício eucarístico é um sacrifício incruento, nos ensina a liturgia, ou seja, não há mais um derramamento de sangue, porque Jesus já derramou uma vez por todas. Mas os grandes santos estudiosos que refletiram sobre a Santa Eucaristia, como o Santo Ambrósio, o Santo Agostinho de Hipona, e de uma forma mais sistemática, São Tomás de Aquino, eles dizem, nos ensinam muito bem, que houve somente um sacrifício, uma vez por todas. Jesus se sacrificou pelos nossos pecados, se sacrificou por caridade, por amor, para que nós nos convertamos e assim possamos ser salvos. E este sacrifício que Jesus oferece ao Pai pela salvação da humanidade é acolhido pelo Pai eterno, e é por isso que o Pai o ressuscita no 3º dia. Dizem estes estudiosos que a Eucaristia é o memorial do sacrifício, ou memorial sacrificial. Uma vez por todas, uma única vez, Jesus se entregou. A cada dia, quando nós realizamos a Santa Eucaristia, o sacerdote, na pessoa de Cristo, agindo in persona Christi, atualiza, torna-se presente para toda a comunidade o mistério da redenção, o sacrifício de amor por Cristo, que Cristo realiza por todos nós. A cada dia em que Eucaristia, conservemos esta fé, que no altar Cristo derrama o seu sangue para a nossa salvação. A Eucaristia, no 2º ponto, diríamos, é para todos nós um sinal de unidade. Unidade que não significa a uniformidade, que não significa que tenhamos que concordar com tudo que as pessoas pensam e dizem. Nós sabemos que na atualidade há muita divisão na nossa igreja, tendências que tentam brigar, que tentam estar
desunidas, tendências que pensam de um lado, que pensam de outro jeito, pessoas mais apegadas à tradição, ao espiritualismo, ao intimismo, outros que estão mais ligados ao social. No entanto, quando nós nos reunimos em torno do altar da Santa Eucaristia, em torno deste ágape, nós não olhamos para as nossas tendências, não olhamos para as nossas vontades, para os nossos princípios, mas olhamos unicamente para Cristo. É Ele que tem a autoridade de se sacrificar. E quando nós também nos sacrificamos por amor a Jesus, quando nós nos sacrificamos para ajudar as pessoas, nós estamos nos unindo e nos aproximando de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia é sinal de unidade e São Paulo nos recorda, dizendo o seguinte: olha, nós comungamos de um único pão e de um único cálice, portanto não deve haver desunião. Comungar e permanecer desunido, permanecer com brigas, com confusões, é comungar a própria condenação, é comungar de forma indigna, como comungou também Judas, participando desta ceia, mas com o coração distante daquilo que o Divino Mestre estava a ensiná-lo. Terceiro ponto de reflexão, no dia em que celebramos a instituição da Eucaristia, é nos recordar que a Eucaristia é vínculo de caridade. Portanto, daqui a alguns minutos nós estaremos reproduzindo esse gesto de lavar os pés, como Jesus lavou os pés dos discípulos. Não podemos apenas permanecer unidos no único pão, no mesmo cálice, mas também devemos reconhecer que Jesus se faz espécies do pão e do vinho, quando se consagram e pela transubstanciação se transformam no corpo e sangue de Cristo. Há muitos corpos também na sociedade que estão vilipendiados, que estão humilhados. Não é só repartir o cálice e o pão, mas é repartir o dinheiro, é repartir a comida, é repartir a roupa, é repartir o tempo, a dedicação com os nossos irmãos e irmãs que estão em situações de vulnerabilidade, irmãos e irmãs que estão sofrendo por conta da fome, das necessidades materiais, pessoas que sofrem porque não há quem as escute, pessoas que precisam de um ouvido amigo, que precisam de uma palavra confortadora. Fiquei muito feliz porque o nosso grupo dos devotos da Divina Misericórdia fez uma coleta, foi guardando, se organizou e comprou cestas básicas durante estes dias para ajudar as pessoas mais necessitadas. Esta é a essência da Eucaristia. Viver o lava-pés é viver a caridade. E Jesus disse: eu, vosso Mestre e Senhor, vos lavei os pés, então vocês devem fazer a mesma coisa. E último ponto de reflexão, quarto ponto que nós estamos elencando, ao refletirmos a respeito da Santa Eucaristia, é dizer que a Eucaristia é penhor de vida eterna. A Eucaristia é garantia de vida eterna. E se há um céu aqui na terra, é quando nós nos reunimos na Santa Eucaristia, nos reunimos para adorar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para estarmos mais próximos de Deus, para pedirmos perdão dos nossos pecados e para tomarmos consciência que nada aqui na terra, por mais que seja um tesouro, por mais que seja preciosidade por nós, nada completa o coração humano. Só há felicidade plena em Deus e no céu. Por isso, a cada Eucaristia acontece um prelúdio, uma antecipação do que será a eternidade, do que será o céu para nós.
Esperamos continuar aqui na terra comungando com dignidade, agradecendo ao Pai Eterno por enviar o seu Filho Jesus para a nossa salvação, pedindo a cada dia a dignidade, a conversão, a mudança de vida. E esta Eucaristia, que é garantia de vida eterna, é alimento para a nossa salvação. Não podemos ser extremamente escrupulosos achando que a Eucaristia é somente para aqueles que são puros e que não pecam. Eucaristia é alimento. Buscamos o alimento para que não fiquemos desanimados, mas mesmo com as fraquezas, o importante é que possamos pedir sempre perdão a Deus. Se não há possibilidade de estarmos nos confessando a cada vez que errarmos, é importante pedirmos a Jesus a graça do sacramento da Eucaristia, para que sejamos fortes no combate às tentações, e assim preparemos a nossa alma, o nosso espírito para o encontro definitivo com o Senhor, quando na sua bondade nos chamar a si, para que possamos ocupar o lugar desde todo sempre para nós preparado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.